Vamos ver a questão agora de número 39. Questão de número 39 é sobre a memória cache. Acerca da memória cache, analise as seguintes afirmativas. Número 1. Memória de alta velocidade que realiza o intermédio entre o processador e a memória RAM, aumentando a velocidade final de processamento. Então, vejam, nós temos aqui o processador, a memória cache, L1, nível 1, fica dentro do processador. Nós temos aqui a memória RAM. Como é que a cache trabalha e como é que a cache consegue, como é que ela faz com que o processador trabalhe em alta velocidade? Como? Ela é uma memória. Seguinte forma, toda vez que você digita uma letra A, uma simples letra A ali no seu teclado, essa letra A, ela vai para a memória RAM. O processador precisa mostrar essa letra A ali na tela do computador, no seu monitor. Para isso, ele precisa vir até a memória RAM, pegar essa letra A para levar para o processador, para ele contextualizar os dados. O processador processa, contextualiza. Dessa forma, para ele chegar até a memória RAM, ele atravessa um caminho, atravessa os barramentos, e ele tem que baixar a velocidade. Mas ele é inteligente, é inteligência pura, né? Ele vai até a memória RAM, pega essa letra A, leva essa letra A ali para contextualizar, mostra essa letra A no monitor, mas ele guarda essa letra A, uma cópia dela na memória cache. Sim, por quê? Porque quando o usuário digitar novamente uma letra A, ele não precisa mais baixar a velocidade para ir até a memória RAM, buscar essa letra A. Essa letra A já está ali na cache. E é por isso que a cache aumenta a velocidade de processamento. Por quê? Porque o processador não precisa baixar de velocidade para buscar dados, informações que estejam na memória RAM. Então, a nossa alternativa, a primeira assertiva que nós temos aí, que a memória cache é uma memória de alta velocidade que realiza o intermédio entre o processador e a memória RAM, aumentando a velocidade final de processamento, está corretíssima. As bancas até cobram que a memória cache é intermediária ao processador e à memória RAM. Correto, correto, correto. E cai muito em prova aí a memória cache. Assertiva número 2. É uma memória volátil que possui maior capacidade do que a memória RAM. Então, vejam, a memória cache, ela é uma memória volátil. E ela possui maior capacidade que a memória RAM? Não, ela não possui maior capacidade que a memória RAM. A memória RAM possui maior capacidade do que a memória cache. Então, está errada. E assertiva 3, as informações armazenadas na memória cache não são voláteis, isto é, não são perdidas quando há falta de energia no computador. Então, a cache é volátil, como nós já falamos. O que quer dizer isso? Que a informação é perdida quando falta energia elétrica. Acabou a energia elétrica, você reiniciou, você desligou o seu computador, acabou a bateria do notebook. Tudo isso faz com que falte, não tenha energia no computador, e então a cache é zerada, os dados que estão lá são perdidos, e isso é chamado de uma memória volátil, então, né? Diferente do HD, por exemplo. Então, somente a afirmativa 1 está correta, gabarito letra D.